As I was growing and my hair was getting longer, I was feeling so much stronger. I could carry my guitar and I knew that I could sing. But hey, how could I know the wind would blow with the rain? Isso aí, pessoal. Essa é uma música do Raul Seixas, a música que eu mais gosto do Raul Seixas. How Could I Know? A música que ele gravou em inglês, o sonho dele era que o Elvis Presley um dia gravasse essa música, né? Que não aconteceu. E por que o louco do Badola começou esse vídeo cantando a música do Raul Seixas, né? Eu não sei se você sabe, os que me seguem o meu conteúdo aí, conhecem a história, mas o último carro do Raul Seixas, né? Foi um Dojão, um Dodge Magnum, né? Essas fotos rolaram na internet há um bom tempo atrás. Ele na casa do Butantã, em São Paulo, na Zona Oeste de São Paulo. Dois fãs foram lá para ele autografar LP e tal. E ele tava com o Magnum dele, né? Magnum 79 branco ártico, né? Exatamente a mesma configuração que eu falei num podcast recente, que foi o primeiro Magnum que eu vi em setembro, outubro de 78, né, quando a linha 79 saiu. E esse carro tem algumas particularidades, né? Aqui está o número de chassi dele, né? 89969. Isso aqui é um recibo de transferência. Data dele é 9/2/88. Então o carro foi vendido em 9/2/88. E o proprietário anterior está aqui, ó, Raul dos Santos Seixas, né? Raul morreu em 89, né, no meio do ano de 89, acho que em agosto de 89, eu lembro perfeitamente o dia. Estava saindo de uma aula de laboratório de química, né, quando estava na USP, e liguei o rádio, estava tocando umas músicas do Raul, e não era comum, né? E aí eu já entendi tudo, né? Tocou umas 3, 4 músicas na sequência, falei, sei não. E aí veio a confirmação que ele tinha morrido, né? Tô contando tudo isso para dizer que eu tô dentro do carro dele, né? Esse aqui é o Magnum branco ártico, né? Que foi do Raul Seixas, né? Além das fotos, a gente tem vários relatos aí de pessoas que conviveram com ele nos anos 80, contando desse carro, né? E fazer um vídeo dele, contando um pouco a história e mostrando esse carro tão especial, né? Primeiro por ser um Magnum branco ártico, que eu acho lindo, né? E a cereja do bolo é essa história dele ter sido do Raul Seixas. E não era um carro que ele teve, que ele precisava de um carro, não. O Raul gostava de carro, gostava de coisas americanas, assim, né? Ele tinha um lado aí que gostava das coisas que vinham dos Estados Unidos, dessa cultura americana, né? E esse carro tem um jeito bem norte-americano em termos de estilo, né? Eu acho que tinha tudo a ver com ele, né? Então, além do documento anterior no nome dele, né? Com o nome dele como proprietário anterior, dos relatos que a gente tem, porque umas mensagens que o Silvio, que é o cara que era do fã-clube lá do Raul Rock Club, né? Que depois acabou cuidando de todo o espólio dele, da memorabilia que sobrou do Raul, né? Ele falou, putz, dei altos rolês com o Raul nesse dojão e tal. Então tem várias histórias aí do carro. Mas uma outra coisa bem peculiar também são essas rodas, né? Essas rodas aqui, roda da Ito Magnésio, não é um tipo de roda, é uma roda aftermarket, né? Uma roda acessório de época, mas não é uma roda comum, né? Uma roda, eu não lembro de ter visto essa roda para Dodge nem na época, né? E quando você vê nas fotos aqui que a gente tem a reprodução, tá lá a roda, né? Então a história que a gente sabe, o que a gente não sabe exatamente, a gente deduziu pelas datas, né? O Raul vendeu esse carro em 88, a pessoa que comprou usou ele, né? E em algum momento resolveu fazer uma reforma no carro, desmontou o carro e nunca mais terminou, né? Depois tem um menino conhecido nosso aí que comprou o carro nesse estado, pôs o carro para funcionar, montou um pouco de peças dele, né?
deixou o carro operacional, colocou o carro à venda. Eu num primeiro momento acabei não comprando o carro, mas depois o carro chegou num preço mais razoável e a gente comprou e fizemos uma restauração total dele, né? Algumas particularidades na restauração desse carro foi que a gente tentou manter o maior número possível de peças originais do carro, não originais no sentido de ser na configuração da peça do carro, mas as peças que saíram efetivamente nesse carro, né? E foram as peças que o Raul que estavam no carro quando era do Raul. Então, por exemplo, esse vidro aqui, ele tem uns machucados aqui, ó, um quebradinho aqui. Faço ideia como é que fizeram esse quebradinho no vidro, mas era o vidro que o Raul encostava a cabeça aqui, né? Não podia simplesmente trocar o vidro. Então preferi conviver com um defeitinho aqui, ó, do que trocar o vidro por um vidro gabaritado. Mesma coisa pro console, né? O console e o Zamac dele tá meio pipocado, né? Tem uns pipoquinhos aqui no cromo. Um console de Dodge automático não é difícil de achar, mas a gente quis manter aquele Dodge aquele console que era o console que o Raul usava, que o Raul colocava as marchas, né? Os bancos, quando a gente comprou, tava um banco só. Depois a gente conseguiu outro banco que tinha ficado com o antigo dono, e a gente forrou, né? Esse tecido é uma reprodução realmente perfeita do tecido original, mas o banco mesmo, a estrutura do banco é o banco que veio de fábrica, né? O dash também do painel, ele tinha uns machucados aqui. A gente preferiu restaurar e pintar. Então, apesar de não ficar exatamente com a mesma textura que era sem a pintura, é o dash de quando o carro era do Raul. Então foi essas as decisões que a gente tomou, né? Para preservar o carro o mais autêntico possível, né? Uma coisa legal que eu fiz, né? Eu arrumei um porta-fitas de época, né? O toca-fita dele funciona. E eu consegui um monte de fita original do Raul, né? Então a gente tem aí uma caixinha de fitas, aqui até lacrada, tá? Uma caixinha com a discografia do Raul aqui no porta-luva, né? E, cara, quando esse carro ficou pronto, deu umas viajadas na garagem de casa mesmo, ligava o toca-fita, deixava uma fita dessa pra tocar e ficava só viajando, imaginando as coisas que esse carro passou, né? Com o Raul e com os amigos dele, né? Então, coisa que faz o automóvel, mostra que o automóvel é muito mais do que um meio de transporte, muito mais do que uma caixa com rodas que te leva do ponto A até o ponto B, né? Vou mostrar um pouquinho o motor. Enquanto isso, estamos aqui deixando o gló do Raul, né? De pano de fundo, né? Aqui o ponteiro original do Magnum é assim, tá? Ela é voltadinha para baixo, ela não tem ponteira que nem os Charger mais antigos, né? Ele tá bem com aquela coisa de época, né? Que é bunda baixa e frente alta, né? Tá bem caretão, bem originalzão de época, né? Como deve ser, né? Vou mostrar um pouco o motor. E aqui, ó, a numeração de chassi 89969, 89969, e no documento de transferência aí CO 89969, né? Então, cara, o carro que eu me orgulho muito de ter salvo, né, de ter encarado a restauração dele. O resultado final desse carro foi muito bom, né? O carro teve muita sorte que em vários momentos que podia ter sido cortado para doar peças, né? Estava até conversando com os amigos agora. Impressionante o número de Magnums que nos últimos 10 anos foram desmanchados para servir de doador de peça para outros modelos de Dodge, né? Outros modelos hoje mais cobiçados, né? E esse carro teve a sorte de sobreviver, e agora que sobreviveu, que está restaurado,
A intenção nossa é preservá-lo aí para a posteridade, como memória do automóvel e como memória do Raul Seixas também. Nosso canal no YouTube tem um índice de visualizações bem razoável, né? Não é um canal grande, mas tem, sei lá, vários vídeos aí com 100, 150 mil visualizações. Provavelmente alguém que conheceu o Raul nesse carro vai assistir. E por favor, deixa um comentário aqui pra gente poder conhecer um pouco as histórias, né? Saber mais histórias desse carro aí. Beleza? Então é isso. O vídeo do Magnum do Raul. Faz tempo que eu tava pra fazer. E acabei fazendo num dia que a gente tá fazendo umas manutenções. Começou a chover. Um pouco de dó de tirar ele na chuva, né? Mas dó de não é de açúcar. E como diz a música que eu tava cantando, né? How could I know the wind would blow with the rain? Beleza? Valeu.